Os seres vivos são compostos essencialmente de carbono, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Funcionamos porque esses átomos se organizam em moléculas, que por sua vez se ordenam em estruturas tridimensionais. A bioquímica tem nos ajudado a entender a saúde e a doença. Tudo que acontece, tudo que se move, tudo que é vivo tem bioquímica por trás. A história da bioquímica, de certa forma, começou não em São Paulo, mas em Belo Horizonte, com um professor chamado Baeta Viana, que formou os primeiros pesquisadores da área da bioquímica e de ciências fisiológicas. É difícil você falar em bioquímica no Brasil e você não levantar o nome do professor Baeta Viana. E em segundo ponto, também o nome do professor Diniz, que foi discípulo do Baeta também. A bioquímica, ela começa a se estabelecer como departamento já depois da Lei Diretriz Básica em 1966, a primeira. Até então haviam disciplinas que eram vinculadas a uma carreira mais química ou mais biomédica ou médica. Com a Lei Diretriz Básica 66 surgem os departamentos. No momento que o Colli descreve a primeira proteína glicosilada com açúcar da superfície do trypanosoma, isso é um impacto mundial importante. O Brasil é importantíssimo, reconhecido mundialmente pelo sistema que é a bradicinina. O trabalho de Dietrich muda a forma em que o mundo pensa heparina e derivados. E ele tem um impacto internacional profundo. Outro que está aqui é o professor Marcos Mares Dias, que junto com o professor Diniz fizeram um enorme avanço na bioquímica de Minas Gerais. Os dois bioquímicos, os dois médicos e bioquímicos. E o Marcos Mares Dias, com o apoio do Diniz, criou a primeira empresa brasileira nessa área de biotecnologia, não se falava nisso na época, que é a Biobras, para a fabricação de insulina. E o Leopoldo, eu acho que chegou muito perto de ganhar o Prêmio Nobel no momento em que ele descobre um assunto relacionado com biotransformação de energia. Foi absolutamente pioneiro no mundo. Isso é um destaque grande. Houve uma pressão para que eu fosse no Prêmio Nobel, para dividir com os Collor, que descobriu a sódio de potássio ATPase. Mas aí tem sempre um jogo de política, etc. Eu não me apercebia. Tinha um lobbyzinho, né? Mas independente disso, ele era muito bom mesmo. Então, a bioquímica brasileira, eu tenho muito orgulho, ela concentra uma qualificação muito grande. Mas isso foi conquistado com muito sacrifício e muita determinação dos fundadores. A reunião, ela é um canal de comunicação do país inteiro que tem interesse em bioquímica. Realmente ele é representativo. Então, muitas interações surgiram e floresceram dentro da SBBQ. Se você quer entender o crescimento da bioquímica, tem que entender esses primeiros anos. E essa capacidade que tivemos, todos nós, de construir uma comunidade aberta, em que a crítica científica era aguda e a caipirinha ou chá era perfeitamente permitida depois de ter uma discussão científica aguda. A bioquímica hoje goza, antes de mais nada, este prestígio, este reconhecimento, quem sabe pelo primeiro fator, que é a coesão do grupo, a formação de pessoas que têm um objetivo comum. Foi na SBBQ que a gente passou a encontrar as pessoas com quem a gente podia dialogar e construir parcerias, aprender bioquímica de verdade. Divulgar a ciência, intercâmbio de pesquisadores,
oportunidade para jovens cientistas apresentarem seus trabalhos. Ela tem realmente feito um esforço para trazer uma quantidade significante de cientistas estrangeiros para os nossos congressos ao longo dos anos. A gente tem feito acordos bilaterais entre a SBBQ e outras sociedades. A gente faz simpósios conjuntos nas reuniões anuais da SBBQ. Esse tipo de coisa traz muito cientista jovem e mais consolidado, estrangeiro, para o Brasil. E os estudantes nossos têm mais oportunidade para fazer intercâmbios com esses pesquisadores e outros laboratórios de países diversos. A meu ver, é uma política correta de interesse não somente da bioquímica, mas eu acho da ciência brasileira como um todo. É internacionalizar. Eu acho que a nova geração de bioquímicos no Brasil está mais preparada do que estávamos nós para aumentar o nível geral e, ao mesmo tempo, ter mais destaques. Ainda há que plantar muita competência, mas isso é uma questão de tempo. Desafios da biotecnologia, os desafios de desenvolvimento do país. A secretaria da SBBQ, eu dizia, ela sempre foi tratava muito bem os jovens, né? Acho que a SBBQ aprendeu logo que é na juventude que está o segredo e a força da sociedade. O estímulo que ela sempre dedicou aos nossos jovens desde a iniciação científica. Em 2015, o Congresso Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular será patrocinado conjuntamente pela União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular e pela SBBQ, e será realizado no Brasil, mais precisamente em Foz do Iguaçu, ao lado das cataratas, o que reflete o esforço de internacionalização de nossa sociedade. Bioquímica está em tudo, é a química da vida. Interação é o segredo da vida e interação é o segredo da bioquímica.